Aqui o Paulo Macan, ele está fazendo um trabalho muito importante aí de tradução de um texto do Arturo Rivas Tovar, que é um grande pesquisador mexicano aí que está sócio agora do nosso grupo, e realmente tem coisas muito importantes, relevantes para a gente poder aplicar na música, né, Paulo? Isso, na verdade, eu não estou fazendo bem um trabalho de tradução. Eu estou tentando aplicar o método do Luiz Arturo, né, na minha tese, porque isso de certa forma, é uma tentativa de aumentar assim, o alcance, né, da pesquisa em cenas musicais, para diversificar, de certa forma, a, a própria pesquisa, né? Então, eu e o professor Eden, a gente está tentando seguir numa linha transdisciplinar, que é justamente dentro dessa ideia de complexidade, buscar disciplinas adjacentes para somar com a etnomusicologia, né? E nisso entra o método do professor Luiz Arturo. Eu vou mostrar direto na minha tese para vocês, que eu acabei esses dias de escrever. Queria mostrar já, assim, ele, de certa forma, já operacionalizado, tá? Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que cabe, mais para frente, de repente, tentar fazer uma síntese desse método e, e apresentar para vocês como método mesmo, assim. Porém, ele é muito extenso, né? Vou mostrar para vocês. Tipo, é gigante, então tem quase 400 páginas e é uma bíblia quase. Então, mas para falar assim de forma tentar ser sucinto assim no que é o método LART. O método LART, o que acontece? Ele é um método que vem da administração. Então ele tem muito essa carga pragmática, né? Então algumas sistematizações que para nossa área não faz muito sentido. Por exemplo, ele de certa forma pede que a escrita seja impessoal, a escrita tem que ser impessoal. Né? E que a gente estava falando sobre isso agora há pouco, né? No meu entendimento, no nosso tipo de pesquisa, isso não é uma regra. Né? Então, além disso, tem uma divisão muito clara assim, entre o que é quantitativo e o que é qualitativo. E essa relação entre o quant e o quali, ela se dá da seguinte maneira. Imagine o objeto de pesquisa, né, cada um de vocês, né, com o seu próprio objeto de pesquisa. Ele é uma coisa complexa. Então, ele é um todo formado por várias partes. Então, até o professor Eden deu um exemplo assim, a gente estava almoçando, ele falou, pô, imagina o prato de comida. O prato de comida tem várias partes. Tem ali o alface, tem o tomate, tem o arroz, tem a carne, daí tem o temperinho, daí tem não sei o quê. É um todo complexo que forma uma coisa. Esse método, ele tem uma sistematização para a gente quebrar a estrutura do objeto, fragmentar ela. Então, primeiro a gente desconstrói esse quebra-cabeça gigante que é o objeto, e ele tem um método, um passo a passo para fazer isso. E fazendo isso, depois a gente reconstrói o objeto, depois de fragmentar ele, separando, né, tendo clareza de quais partes são importantes para entender. Então, no caso de cenas musicais, isso é um pouco complexo, porque uma cena, ela não é como uma empresa, né? Uma empresa tem presidente, tem os diretores embaixo, né? Imagina aquela árvorezinha de hierarquia, né? Aí embaixo dos diretores tem os coordenadores, aí tem a gerência, aí vai ter os funcionários ali de cada área, né? Então, no caso de cenas, a minha maior dificuldade foi tentar enquadrar esse modelo administrativo para entender uma cena, porque a cena
ela tem muito inclusive essa característica autopoética, né, que a gente estava conversando. Quando imaginamos, por exemplo, aquela nuvem de pássaros voando, né, aquela revoada com milhares de pássaros, né, se auto-organizando. Uma cena, ela acontece mais ou menos dessa forma, mas não é possível analisar ela como se fosse uma coisa, porque ela não é uma coisa. São várias coisas acontecendo junto. Então, tem lugares, pessoas, né, atores, e tem uma temporalidade. Então, quebrar essa estrutura demandou essa separação em 3 níveis. Então, eu vou mostrar para vocês direto como que está aplicado no meu texto, porque o meu trabalho foi mais nesse sentido, em pegar o que estava lá no livro de administração, né, e trazer para a minha realidade. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só confirme para mim, por gentileza, se vocês estão vendo. Sim, assim. Beleza. Bom, então, o método LART ele é justamente um método de organização, estruturação e metodologia, né? Então, o objetivo desse método é conferir a tese uma padronização científica. De certa forma, isso entra um pouco em choque com, com com a própria pesquisa qualitativa, assim, né? A própria pesquisa em etnomusicologia, que nem sempre segue aquela ordem, né? Introdução, contexto, fundamentação teórica, método. Então, ele impõe que, não, tem que ser desse jeito, porque é assim que o mundo acadêmico internacional enxerga a estrutura de um trabalho. Então, tem que ser assim. Então, a gente usou o tipo de investigação misto, que é combinar justamente a pesquisa qualitativa com a quantitativa. E para isso foi necessário definir bem o que é esse objeto, que no caso seria as consequências da pandemia de Covid-19 nos sujeitos. Então, os sujeitos eles são relacionados à cena musical, mas essa cena ela é formada por partes. Então a gente definiu lugares, atores musicais e a pandemia de Covid-19, que é um sujeito temporal, né? Está relacionado mais ao período, não só simplesmente a doença em si, mas sim esse recorte. Né? Então, ele separa bem o que é quantitativo e o que é qualitativo. E uma coisa que até gerou uma certa ambiguidade é que, para ele, a pesquisa descritiva ela é quantitativa, ou seja, a descrição que ele se refere não é descrição etnográfica, e sim a descrição com base em dados quantificáveis. Então, por exemplo, se eu vou descrever um lugar, eu vou descrever as dimensões, eu vou descrever a capacidade de público, basicamente com indicadores quantificáveis e não com viés argumentativo, né? Então, ele sugere, a partir da pesquisa quantitativa nesse primeiro momento, quebrar esses sujeitos em várias partes. Então, a primeira questão aqui é quebrar o sujeito em variáveis. Então, para isso é uma estratégia de reduzir a complexidade e explicar essa complexidade. Existem 2 tipos de variável. Tem a variável independente e a dependente. Basicamente, a variável independente são aquelas que são essenciais, né, para a composição ali do sujeito. E a dependente, ela é uma consequência, ela está relacionada à inter-relação dessas outras variáveis com o contexto todo que elas estão inseridas. Então, as variáveis independentes definem por si só e as variáveis dependentes, né, como o próprio nome diz, dependem de outras. Né? Aí dentro das variáveis, existem
subvariáveis. Eu coloquei entre aspas porque não é esse o nome que ele usa, mas é um nome mais fácil de entender. Então, subvariáveis seriam o que ele chama de dimensões. Então, essas dimensões são um conjunto de conceitos, né, que vão ajudar a definir melhor cada variável. Então, pense que, assim, a gente tem uma casa, a casa é formada por muros, por paredes, digamos assim, que seriam as variáveis, e dentro de cada variável, dentro de cada parede, tem tijolinhos, né? Então, cada tijolinho seria uma dimensão. Ainda dentro de cada dimensão, estariam indicadores. Então, seria como se fossem as pedrinhas dentro ali de cada tijolo. Então, basicamente, a gente está pegando um objeto, colocando ele num liquidificador, assim, né? Separando ele em várias partes bem menores. Então, eu vou mostrar para vocês o desenho já que eu fiz disso. Ainda está num momento transitório, né? Então, eu tive que definir, né, cada variável. Então, eu já vou voltar aqui, vou direto para o diagrama. Então, aqui, ele sugere a criação de um diagrama ex ante, né, o que vem antes, né? Então, eu peguei a cena e dividi ela em 3 partes. A primeira parte que eu deve ser essencial são os lugares, né, dessa cena, que podem ser bares, teatros, praças de alimentação, enfim, lugares. Aí, atores musicais, e aqui eu parto de uma noção de cadeia produtiva da música, né? Então, desde lá da pré-produção, de produção, distribuição, comercialização e consumo. Então, tem os músicos, tem o público-alvo e tem os demais atores aí dessa rede microeconômica, que ela é gigantesca. Vai desde lá da indústria do aço, que produz um insumo para a produção de corda de instrumento, até a distribuição, até quem contrata o serviço de internet, por exemplo, né? Então é uma cadeia bem vasta, não dá para entrevistar todo mundo, né? Senão eu queria abraçar o mundo. Então a gente dividiu dessa forma. E daí, por fim, o último sujeito, que seria a pandemia, que seria essa temporalidade. Então, a estratégia para quebrar isso em dimensões, eu pensei em trazer uma parte mais teórica, então, uma abordagem teórica. Então, como a gente não está lidando com uma organização, sim com um complexo de organizações, eu pensei em trazer, né, 3 dimensões teóricas, justamente para abordagem de cada variável. Então, a primeira dimensão é social, depois a dimensão econômica e a dimensão cultural. De forma que, separando, né, entre cada caixinha, assim, fosse possível olhar o sujeito de investigação como viés. Então, tem um viés social, tem um viés econômico e tem um viés cultural. Na prática, eles se permeiam, né? Eles não estão, assim, separados, né? Mas isso é só para quebrar mesmo, para separar em dimensões, como ele nos sugere. E ele sugere que seja estabelecido até 5 dimensões. Mais do que 5 fica inviável, fica muito complexo, e daí o método acaba não ajudando, né, e sim atrapalhando, deixando mais complexo do que deveria. Né? Aí cada dimensão ela vai quebrar num indicador. Então, por exemplo, como que eu quebraria a dimensão social dos lugares dessa cena que eu estou estudando? Pensei, uma questão que se relaciona é a localização desses lugares. Curitiba tem um mapeamento dividido por regionais. São 10 regionais, cada uma tem um perfil socioeconômico que vai dizer mais ou menos as características de classe, né? de renda, né? Então, isso é uma forma de trazer a análise desses lugares, sabendo onde eles estão localizados. Daí, na parte econômica, por exemplo, a frequência de apresentações e o tamanho. Isso vai dizer quanto de público que esses lugares comportam e quantos shows são feitos nesses lugares, qual é a frequência de shows mensal. Isso vai dizer mais ou menos
A relevância é no sentido assim de quantidade, né? Então, quanto maior o espaço, quanto mais shows ele faz, mais financeiramente falando, né, economicamente falando, ele vai render. Então, são esses dois indicadores. E, por fim, um indicador cultural do lugar seria a diversidade das práticas, né? Entender o que acontece ali em cada lugar, quais gêneros são tocados, né? Isso é uma parte que, por mais que seja bastante qualitativa, existe uma escala quantitativa para medir, está mais para frente daí no trabalho, mas basicamente é isso. Então, a mesma lógica eu apliquei para os atores musicais. Também coloquei dimensão social, econômica e cultural e quebrei cada uma dessas dimensões em indicadores, né? Então, isso por fim. Aqui é pandemia, no caso também. Aí não teria dimensão social, econômica e cultural para a pandemia, e sim a dimensão global, a dimensão nacional e a dimensão aqui de Curitiba e do Paraná. Poderia fazer uma quarta dimensão, né, estado e município, mas eu pensei, não, vou deixar uma simetria, né, 3 dimensões. E daí também, aqui no caso, o número dos indicadores, número de casos anuais, número de mortes anuais, taxa de letalidade, pessoas vacinadas, né? Isso para cada dimensão, tanto a global, Brasil e Curitiba. Aí tem adiantando já uma coisa que está lá para frente, tem uma técnica que chama cross-tabulação, que esses dados quantificáveis, esses números, a gente pode cruzar eles, criar novos indicadores. Então, por exemplo, dá para comparar o número de mortes do Brasil com Curitiba, com global, a taxa de letalidade em relação ao número de casos, né? Tudo isso depois vai contribuir, esses números vão contribuir para a análise qualitativa, né? Então, não vou entrar muito para não ocupar tanto tempo. Mas da mesma forma, isso aconteceria aqui com os atores musicais, com os lugares. Então, a partir de indicadores como segmentação de público, né, idade, gênero, o sexo, então, isso é uma questão também que tem que me atualizar para o trabalho. A própria quantidade de interação espacial, né? No caso, seria quanto uma pessoa vai a esses lugares, ou quantidade de shows que um músico tem, ou uma banda tem, né? A inclusão tecnológica, acesso a políticas públicas. Enfim, cada indicador, a relação desses indicadores vai, através da cross-tabulação, ela vai gerar novas formas de analisar, né, esses sujeitos. E, por fim, juntando, correlacionando tudo isso aqui, tem a descrição dos sujeitos. Então, essa descrição ela não é bem a descrição etnográfica como a gente conhece, não é aquela descrição qualitativa, né, com muitos com um grau de detalhamento qualitativo mesmo, assim. Não seria esse o objetivo. O objetivo aqui seria descrever de uma forma bem, entre aspas, assim, bem fria, sabe? Bem quantificada. E daí isso geraria aspectos, né, ou paradigmas, né, sociais, paradigmas econômicos e culturais. Então, o final dessa descrição iria de voltar para se relacionar com as dimensões, né? Então, as primeiras variáveis aqui seriam as independentes e a última variável dependente, que é a descrição dos sujeitos, né? Estaria relacionada a tudo isso aqui que veio antes, né? Então, esse é um diagrama quantitativo. Então, só voltando, isso aqui já seria assim a parte quase que final, né, do método em si, pelo menos da parte que eu estou usando. Mas ele sugere que antes seja feito algumas etapas. Então, a primeira coisa é esse desenvolvimento desse diagrama sagital, que é entender quais são os pontos-chave, né? Quais são os sujeitos-chave, criar esse diagrama com vetores ali, né, apontando para o objeto. Então, em seguida também tem
Ele sugere a criação de um desenho de investigação para entender o que está circunscrito ao quê. Então, tem uma lógica hierárquica. Assim. Então, por exemplo, o contexto, né, ele engloba tudo. Isso é uma coisa que a gente está muito já vacinado aqui na etnomusicologia, porque o texto é condicionado pelo contexto, né? Então, a prática musical é condicionada pelo ambiente, né? Então, no caso dessa pesquisa, tem vários tipos de caso, né? O caso seria o caso integrado. Aí ele coloca outros tipos também, mas eu penso que, no caso da pesquisa em etnomusicologia, o caso integrado talvez seja o mais comum. Então, tem o contexto, tem o caso da cena, né, que é esse complexo de organizações, e as unidades de análise principais são lugares, atores musicais, pessoas, né, e a própria pandemia. Então, depois é necessário definir de forma bem objetiva o que são essas variáveis. Então, tem a variável lugar, eu usei a definição do Vergara, né, que parte daquela ideia de espaço recortado, que vira um território hemossignificado vira um lugar, né? Então também uma ideia de hierarquia, né? A mesma ideia de pegar um todo e ir fragmentando ele em partes, né? Está embutida nessa definição de lugar. E essas definições, ele sugere que sejam feitas de duas formas. Primeiro, uma definição de livro, que é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V do que um autor importante falou, depois uma definição operacional, que é o que nós entendemos, né, com as nossas próprias palavras. E isso é feito em tabelas, né, o que é interessante, porque quebra um pouco aquela, não é essa palavra, mas aquela prolixidade do texto, né? Em vez de você ficar enxergando caixotões de texto, isso dificulta um pouco, né, enxergar onde estão os conceitos. Então ele fala, ó, faz em tabela porque fica mais fácil, mais objetivo de enxergar o conceito. Aí fiz isso para cada um das variáveis, né? Em seguida também ele sugere a divisão desse todo em amostras. Então, o todo, né, é o universo de pesquisa. O todo, normalmente, ele não é alcançável. Ele até fala que é insensato tentar pesquisar o todo, porque não é uma coisa que um pesquisador sozinho pode fazer, porque o todo é gigantesco, né? Basicamente, ele tende ao infinito, até pelo caráter transitório. Então, no caso de cenas, mesmo recortando um período bem específico, quanto mais adentramos a cena, mais ela se expande, né? Então, sempre vai ter um lugar novo ou um lugar transitório, né, que apareceu, durou, sei lá, de um mês X até um mês Y e fechou, mas que fez parte. Então, esse todo ele sempre vai expandindo. É insensato tentar buscar ele. Então, é necessário fazer um recorte. E daí ele traz uma tabela que vem da estatística, que é Credit Morgan, e basicamente diz o seguinte, ó, se o teu N, que é o teu todo, sei lá, vamos pegar aqui 2.800 pessoas. A tua sample, né, o S, seria a amostra tem que ser de 338 pessoas. Então, no caso da cena em questão, não tem muito como quantificar esse todo. Não existe uma OMB, não existe um sindicato que tenha lá fichado quantos músicos estão atuando no gênero rock, em quais bares. Não tem isso. Então, sugere-se, né, que essa amostra seja a maior possível. Então, dentro de um recorte de tempo limitado para se fazer esse levantamento, essa amostra tem que ser a maior possível. E, no caso aqui de 1 milhão de pessoas, esse cálculo estatístico sugere que seja entrevistado ou que seja analisado 384 pessoas. Então, não é, se for ver bem, não é tanta gente assim, né? Até isso me lembrou um pouco aquelas pesquisas do Datafolha, que, né, enfim, que
gera maior polêmica, né? Segundo o número da polícia militar e tal, né? Então, às vezes a gente vê lá que o órgão de pesquisa, o Instituto, entrevistou às vezes 10 mil pessoas. A gente pensa, pô, mas 10 mil pessoas é muito pouco, perto de um país das dimensões do Brasil. Mas segundo esse cálculo estatístico, para 1 milhão de pessoas, 384 na amostra já serviria, né? Então, seguir aqui. Basicamente, ali eu explico o que eu acabei de comentar, né? E ele vai sugerindo a criação de várias tabelas para relacionar, né, os conceitos, as variáveis, as dimensões. E aqui nessa tabela tem a ideia de investigação de uma forma bem sucinta, né, sem muito floreamento no texto, né? Aqui relacionando investigação, sujeitos e horizonte espaço-temporal. Aí, em seguida, para cada variável definida, ele sugere uma operacionalização da variável. Essa tabela de operacionalização, ela vai gerar um questionário que depois, lá na frente, ele vai poder ser refinado. Então, cada variável vai ter suas dimensões, né? Cada dimensão vai ter seus indicadores, que pode ser um ou mais, né? E cada indicador vai levar a várias perguntas. Então, por que eu penso que esse sistema é muito interessante no caso da Etno e no caso da minha própria pesquisa? Porque muitas vezes a gente não sabe o que perguntar. E isso é um problemão, assim, porque às vezes a gente entra em campo sem saber quais são as nossas dúvidas, né? A gente muitas vezes se deixa levar por aquela ideia de descrição densa, né? Que o próprio Geertz coloca, o Laplantine também comenta, tem que descrever com 5 sentidos de forma profunda, o Malinowski também falava, né? Escrever cada traço do cotidiano de forma de forma bastante rica, porque isso pode gerar algum dado relevante depois. Então, o professor Luiz Arthur ele vai meio um pouco contra isso. Ele já vai com uma ideia assim, ó, você tem que saber pelo menos quais são as perguntas-chave que você tem que ir a campo. Que não é só aquelas perguntas que geram o objetivo geral de pesquisa e os objetivos secundários, né? São perguntas bem específicas e que elas surgem a partir desse processo de quebra, né, desse todo. Então, nesse caso aqui, para uma variável, eu coloquei essas 4 perguntas. Então, no caso aqui da variável lugar, em qual regional está situado o lugar? É uma pesquisa que ela não gera um questionário para entrevistar sujeitos, e sim um questionário para eu mesmo responder, né? Então, e levantar esses dados. Então, quantas apresentações mensais acontecem em cada estabelecimento? Qual a capacidade de público? Quais gêneros e subgêneros se apresentam no lugar? Isso, lembrando, para uma variável e para a parte quantitativa. Então, isso é uma parte muito pequena dessa estrutura toda que ele sugere. Então, aqui, por exemplo, na operacionalização da variável atores musicais, eu tive que quebrar em 2. Porque as perguntas que eu vou fazer para músicos são diferentes das perguntas que eu vou fazer para o público-alvo. Eles estão em posições diferentes na cadeia produtiva. E também essas perguntas também vão ser diferentes para os demais atores na rede microeconômica. Por exemplo, professores de música, donos de estabelecimento, tipo lojas de material para instrumento musical, representantes de associações, essas perguntas são diferentes. Então, eu não podia ter uma mesma tabela para todo mundo. Então, quebrei a variável autores musicais também da mesma forma. Isso gerou várias perguntas, todas quantitativas, né, por enquanto. E aqui a variável público-alvo. E aqui a variável pandemia. Então, agora começa a parte qualitativa. Então, na parte qualitativa,
também é necessário fazer uma... É bem parecido com a parte quantitativa na questão estrutural, né? Então, também foi necessário fazer uma definição, né, desses conceitos utilizados com base na teoria. E daí ele sugere mais ou menos assim: é necessário lidar com fatos empiricamente comprovados e explicar, né, com suas próprias palavras, e depois fazer uma mesma tabela com fatos que surgem da nossa observação, mas que não foram comprovados. Então, nesse primeiro momento, eu defini, né, dentro de categorias de análise, que é o equivalente às variáveis lá da parte quantitativa. Na parte qualitativa, chama-se categorias de análise. Também separei em social, econômica e cultural, justamente para permear, né, essa parte qualitativa, a parte quantitativa. Então, o primeiro fato empiricamente comprovado é que houve a necessidade de isolamento social. Então, eu estou usando o próprio informativo da prefeitura para lidar com esses dados. Aqui eu já até coloquei aqui 23 e 24, porque a pesquisa vai até lá. E toda essa definição conceitual e todos os fatos que realmente são comprovados são definidos nessa tabela. Então, tem a parte do capital simbólico também, né, que é discutida no trabalho. Eu não vou adentrar muito aqui, porque acho que o interesse é mais estrutural, né? Então, nesse segundo momento, são fatos que são baseados em conjecturas, que não foram comprovados. Então, aqui seriam, assim, micro-hipóteses, né? Então, as sociabilidades que antes eram face a face foram reconfiguradas em ambientes adaptados. Isso ainda é uma conjectura, porque não tem nenhuma pesquisa que mostre, que mensure, né, isso. Então, pelo menos, já temos, né, mas na questão de Curitiba ainda não. Então, está sendo a minha. Então, eu coloquei como um fato baseado em conjectura. E daí expliquei com base aqui numa argumentação ainda sem base empírica, né? Aí, fazendo essa relação de fatos, né, qualitativos, ele sugere a criação de uma matriz de congruência, que tem a ver com aquela outra tabela que eu mostrei anteriormente, que relaciona o título da investigação com o objetivo, né, com as principais perguntas de investigação. Então, também de volta em tabelas, né, para ficar objetivo. Aí ele vai sugerir que seja feita mais uma etapa de filtro, né, nesses sujeitos de investigação. Então, lembrando que esse é um método que é utilizado para empresas. Então, ele tem uma abordagem muito assim, voltada, pensando no todo como um todo organizado. No caso de cenas, não é organizado, é um todo caótico, né? Porém, é possível quebrar em estruturas dentro desse caos e organizar. Então, foi isso que eu tentei fazer. Então, ele pede que seja feita essa quebra do sujeito em oito dimensões. Então, no caso, eu usei 7 dessas 8, porque tinha uma que não cabia a esse contexto. Então, a primeira é sobre diferenciação horizontal. Então, diferenciação horizontal tem a ver com as funções dentro desse ambiente. Então, tem a ver com a própria ideia de cadeia produtiva, né? Então, desde a parte de pré-produção até o consumo. Então, passando ali pelos músicos, pelos produtores, pelos donos de estabelecimento, identificar quais são as funções, o que as pessoas fazem. Basicamente isso. Aí, em segunda parte, tem essa parte da diferenciação vertical, que é estabelecer uma ordem hierárquica. Quem manda em quem depende de quem. Então, no caso dessa pesquisa, né, em primeiro lugar é o governo. Fato é que, a partir de uma canetada do prefeito, todos os estabelecimentos com música ao vivo foram considerados não essenciais. Acabou a música ao vivo, né, em março de 2020. Então, basicamente um exercício de entender essas relações entre dominantes e dominados, né, dentro desse sentido de cena, né?
Aí, em terceiro, é a dispersão espacial, tem a ver com aquele mapa que eu criei na pesquisa de mestrado, que eu venho refinando ele agora no doutorado. Então, ele é transitório, né? Aí, em quarto lugar, tem a complexidade organizacional, que é a relação entre esses últimos 3 elos aqui. Então, é uma parte bem qualitativa. Aí, em seguida, a centralização, que tem a ver com as tomadas de decisão, né? Tem um pouco a ver com a parte de hierarquização, mas no ambiente empresarial, isso está relacionado à capacidade, né, ou à possibilidade, por exemplo, dos funcionários tomarem decisão junto com o presidente da empresa, por exemplo, né? A democracia, né? Então, isso também tive que quebrar para dentro do contexto. Foi um exercício bem interessante, né? De tentar entender, tentar juntar uma coisa na outra. Aí, em sexto lugar, a estandardização, que se refere à padronização, né, dos processos. Por exemplo, dentro de uma empresa existem processos bem definidos, né? O processo de montagem do carro, por exemplo, ele é todo mapeado. E, enfim. Aí, aqui em sétimo lugar, a formalização, que é o uso de documentos formais para formalizar as relações. Então, nota fiscal, contrato, essas coisas, né? Também é uma descrição bem qualitativa, esses últimos aqui, né? E o último, que é essa característica de interdependência e coordenação, não se aplica ao contexto. O próprio professor Luiz Arturo, uma dúvida que eu tirei com ele, falou que não se relaciona. Eu confesso que eu nem entendi muito bem o que era, porque era muito específico ao ambiente empresarial, então não cabia ao contexto. Aqui, essas próximas páginas é tudo relacionado a isso que eu acabei de falar, então eu vou passar. Então, lá no final, o objetivo disso tudo é criar matrizes metodológicas. Então, a matriz é uma tabela que ela vai, de certa forma, reduzir e deixar de uma forma bem objetiva, bem fácil de entender o que a gente está observando, quais são as partes essenciais do que a gente está observando e quais são o que nós queremos responder, quais são nossas principais dúvidas a respeito daquilo. Então, no caso aqui, primeiro, a matriz quantitativa, né? Então, é feita uma matriz para cada variável. Então, por exemplo, a variável lugar, tem a definição, que já foram colocadas lá anteriormente. Aí tem a dimensão, tem os indicadores, daí tem a pergunta, né? Também já foi definida lá atrás, né? E daí aqui tem os tipos de escala. Daí no texto dele, ele define essas escalas, ele explica quando usar essas escalas. No caso da escala ordinal, é uma escala que ela remete a uma ordem hierárquica, né? Por isso, ordinal, né? E aqui, eu acho que eu tinha falado lá no começo que existia uma forma de medir, de mensurar quantitativamente os dados qualitativos, né? Então, a escala é uma forma delas. Por exemplo, se um lugar está na regional Tatuquara, segundo os dados qualitativos lá do IPUC, né? Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, a regional Tatuquara ela é a menos favorecida em aspectos sociais. Então, é a região que tem mais pobreza, né? Que tem menos saneamento básico, né? Tem maior problema nesse sentido. Então, se tiver algum lugar dessa cena nessa regional, já é possível saber mais ou menos o perfil social. Da mesma forma, os lugares da regional matriz, né, que estão relacionados ao centro e à parte do Batel, ali daquela região mais de classe social mais favorecida da cidade, já é possível ter uma noção. Mas isso também não é uma regra, porque tem muitos lugares no centro da cidade que não correspondem ao perfil social daquela regional. Então, por isso que tem esse cruzamento entre quantitativo e qualitativo, né? Mas, de forma geral, dá uma ideia da dispersão desses locais. Então,
aqui só usando como exemplo, porque essa lógica é utilizada no restante da matriz, né? Então, no caso de gênero, como medir diversidade, né? Dentro do rock. Então, eu coloquei alguns subgêneros aqui que eu, com base nos meus outros trabalhos, penso que são interessantes. E também, aí já mudaria a escala, né? Que é uma escala de checklist. Então, quanto mais subgêneros, mais diversidade tem no lugar, quanto menos, menor a diversidade. Então, isso aqui, essa lógica continua, né, para as outras variáveis. Obviamente eu não vou ler todas as questões aqui, porque eu penso que está bem extenso, né? Então, no modelo qualitativo também vai ter uma matriz, mas antes de apresentar a matriz, tem duas coisas. Ele sugere a criação de um quadro de congruência, que são, no caso, relacionar qual é a pergunta de investigação, que no caso da minha pesquisa é, né, quais as consequências da pandemia de Covid-19 na cena musical rock cover mainstream de Curitiba entre 2020 e 2024. Então, bom, toda pesquisa tem uma parte de uma pergunta principal, né? Uma pergunta de investigação. Então, a partir dessa pergunta principal, ela é quebrada em algumas necessidades de informação, que daí estão relacionadas àquelas variáveis, aquelas categorias de análise, que no caso são consequências sociais, econômicas e culturais. E as minhas possíveis fontes de informação, né, são lugares, atores musicais, músicos, atores musicais público-alvo, atores musicais informantes-chave na rede microeconômica e fontes jornalísticas, né? Então, essas 5 são minhas principais fontes de informação. E, por fim, aqui estão as técnicas e instrumentos usados, que daí, no caso, são os próprios métodos. Então, a observação participante, a descrição etnográfica, etnografia, autoetnografia, cartografia, entrevistas estruturadas, né, os questionários, entrevistas presenciais, né, que são semi-estruturadas, e análise de redes, são métodos utilizados segundo essa grande estrutura, né, sugerida pelo professor Luiz. E, de certa forma, justificadas, né, porque ao fazer esse exercício, justifica-se, por exemplo, o uso de etnografia, né, ou da autoetnografia, né, enfim. Então, da mesma forma que é criado um modelo quantitativo, é criado também um modelo qualitativo. E dessa forma, uma estratégia que eu pensei para minha pesquisa era cruzar esse modelo qualitativo com o modelo quantitativo, usando alguns aspectos semelhantes. Então, no caso do diagrama quantitativo, nós não temos categorias de análise, nós temos variáveis, né, que estariam nessa coluna aqui. O que eu fiz basicamente foi inverter a ordem das coisas. Então, eu peguei o que era dimensão, que estaria nessa segunda coluna aqui, e coloquei como uma categoria de análise. E peguei o que era variável e coloquei como subcategoria de análise qualitativa. De forma que na análise qualitativa eu olho para os sujeitos a partir da teoria e não o contrário. No quantitativo eu estaria fazendo o contrário, estaria olhando para a teoria a partir dos sujeitos, né? E utilizo os mesmos indicadores, né? Do que já foi colocado quantitativamente. Então, essas perguntas de investigação vão gerar dados qualitativos também divididos em aspectos sociais, econômicos e culturais. Então, aí agora já partindo para a matriz qualitativa, tem a definição conceitual, que é essa definição de livro, que é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente encontra em dicionários, e também na teoria. Então, por exemplo, consequência social. Eu peguei lá no dicionário o que era consequência, né? Depois, o que é o social, relativo à sociedade, daí explico o que qual teórico que eu estou utilizando para entender a sociedade, que no caso é o Pierre Bourdieu.
que vai definir, né, vai quebrar essa estrutura, ao definir o hábitos, ao definir o campo, ao definir os capitais, né, e essa dinâmica, essa tensão no campo na busca por capitais, né, enfim. E a partir dessa definição surgem então as perguntas qualitativas de investigação. Então aqui, quais são os lugares, né? Como são os lugares, daí entra a parte mais etnográfica mesmo, de descrever, de explicar, mas segundo indicadores. Então essa descrição, ela de certa forma, ela é orientada. Então, de forma que quando estiver em campo, eu vou olhar para o campo segundo subcategorias de análise, segundo indicadores e com algumas perguntas-chave que, de certa forma, são transitórias, porque a qualquer momento essa estrutura, né, da matriz ela permite inserir uma pergunta nova aqui e tem que ser feito todo um retrabalho no texto, né? Então, vocês podem ver que ficou uma tabela bem extensa, assim, ó. Ela é bem extensa mesmo. E, por fim, tem uma terceira matriz metodológica, que é a observacional, que está relacionada à operacionalização do diário de campo. Então, tem ainda a ver com a matriz qualitativa, mas basicamente é só para sistematizar esse preenchimento do diário, né? Na prática, nós sabemos que não funciona assim, né? O diário, ele é bem fluido, eu até trato bem disso no texto, assim, mas o professor Rivas, ele sugere essa sistematização para que tenha clareza o que exatamente pensamos em observar. Então, é basicamente isso. Daí tem os questionários, né? Essas perguntas todas vão gerar os questionários, as escalas. O questionário passa por algumas etapas de validez e de confiabilidade, né? Que tem a ver com o teste e o reteste. É um processo feito com os próprios colegas, né? Então, ou o próprio orientador, né? Ou o co-orientador. E acho que deu uma travadinha aqui. E é basicamente isso. Aqui eu quis trazer para vocês já no texto já aplicado ao meu trabalho, mas eu, de certa forma, penso que essa estrutura ela é perfeitamente aplicável também a outros trabalhos, sabe? Só precisa ter uma certa paciência e uma certa resiliência, eu diria, também, em tentar enquadrar esse perfil, né? Bastante, eu diria até positivista, de certa forma, assim, né? Descritivo, quantitativo, assim, ao nosso perfil. No caso da minha pesquisa, eu penso que ajudou, foi muito bom, porque eu já tinha na minha cabeça alguns paradigmas de outras pesquisas sobre cena, né? Então, eu estava seguindo exatamente aquele caminho, né? E no caso do método do professor Rivas, permitiu pensar um pouco fora disso. Inclusive, eu não mostrei ali, mas tem a possibilidade de se analisar redes complexas com base nos dados coletados, né? Por aquela matriz quantitativa. Então, as possibilidades das redes complexas são maravilhosas, assim, porque eleva o nível de compreensão do sistema, né? E a cena é um sistema complexo, então tem tudo a ver. Só que isso não é possível se não tiver essa sistematização, né? Sabe o que você quer ver, quanto, né? Enfim, é basicamente isso.